Olá, seja bem-vindo à terceira aula do módulo 3, pré-produção, filmagem e pós-produção. Na aula passada, nós vimos a importância da proposta de filmagem e também as duas etapas essenciais para a realização da sua pesquisa. Então, qual é o intuito? Com toda essa informação que eu passei para você, você vai conseguir aí ter um aprofundamento no seu tema, né? Terá todas as informações necessárias, então, para as duas ferramentas que eu vou te apresentar a seguir. Vamos conferir quais são? O objetivo dessa terceira aula é que você consiga desenvolver o seu argumento e o roteiro literário. Chegou o momento de pegar o papel e caneta e começar a escrever, de fato, o seu filme. Nesse caso, nós utilizaremos o modelo da ficção, mas com adaptações, né, que um documentário necessita. Apenas para lembrar, né, eu vou listar para vocês algumas funções de um roteirista. A primeira função do roteirista em relação ao documentário ou à ficção é a ideia. É o quê? É o conflito matriz. É o que estabelece aí, né, o interesse principal no filme. Muitos autores de manuais, né, de primeira viagem em relação a documentário, dizem que se o autor não consegue resumir aí em poucas palavras o interesse da sua história, é porque na realidade ele ainda não tem uma história. Segundo fator é o sinopse ou o argumento. Muitas vezes a sinopse ela vai equivaler ao argumento, mas alguns são mais aprimorados, que vai ter aí até a descrição de diálogos. Mas em ambos os casos, tá? O argumento vai se tratar do resumo da sua história. E esse resumo vai ter início, desenvolvimento e resolução. Doc Comparato diz: a sinopse é a primeira forma textual de um roteiro. Então, é nesse momento que os personagens principais, ação dramática, tempo e lugar dessa ação e os eventos principais, né, estarão presentes aí. E aí você vai entender o que irá compor a sua história, tudo bem? Eles têm que estar inseridos nessa etapa do argumento. O terceiro é o roteiro literário, tá? São todos os documentaristas que utilizam? Não. Mas nessa etapa aí, né, você já pode aí ter uma maneira mais detalhada de trabalho, vai trabalhar o conteúdo das cenas, tá? Que a gente chama de microestrutura. Então, o que irá compor, né? Quem estará em cena? Quem será entrevistado? Quais perguntas serão feitas para surtir os conflitos? Em quais locais serão feitas as imagens para descrever um local? E de que maneira esse local será descrito? Qual a extensão e ritmo interno de cada cena? São informações essenciais no roteiro literário. A ação, o diálogo, né, que vai se estabelecer por meio das imagens, né, entrevistas, qual o modo de documentário escolhido, também são informações essenciais nessa etapa de escrita. Então eu escolhi que nessa aula nós vamos trabalhar aí o argumento e o roteiro literário, e na aula aí, quarta aula, nós iremos trabalhar o que seria o tratamento, roteiro técnico e a filmagem. Eu gostaria de fazer uma ressalva que vale lembrar que não é todo roteirista, tá, profissional, que vai seguir à risca todas essas etapas que eu estou aqui apresentando para vocês. Muitos preferem ir diretamente para o roteiro literário, tá? Seguem aí, às vezes, uma ideia vaga ou uma inspiração, né, relacionada a uma determinada cena e o documentário vai se desenrolar através disso. Tá? Muitas vezes a storyline de um documentário também pode ser feita no final, ao término de toda a filmagem e montagem. Talvez o diretor ele só consiga pensar depois de toda a ideia condensada, tá? Qual é o maior interesse da história e aí escrever a estrutura por completo, bem? Mas são etapas necessárias, são etapas essenciais, principalmente para quem é de primeira viagem, tá?
Lógico, como eu falei, são regras que estão aí para serem quebradas, mas vamos lembrar também que nós estamos num ambiente de cinema de guerrilha e o que você puder enxugar, né, e estruturar a ideia sempre vai ser um ponto positivo para a realização do seu filme. Então eu aconselho que você leia cada uma dessas etapas e veja aí qual delas, né, são mais necessárias para estruturar o seu próprio filme, tá bom? Mas vamos começar aí com a questão do argumento, tá? As funções do argumento, né, no documentário, elas não vão ser muito diferentes do que na ficção, tá bom? De fato, né, o argumento ele precisa aí responder a 6 questões primordiais, tudo bem? São questões básicas, também são chamadas de lead no jornalismo. O que? O assunto do documentário, seu desenvolvimento, sua curva de tensão dramática. Quem? Aí você vai especificar quem são os personagens, né, desse documentário ou os atores sociais e em quais ações aí dramáticas eles estarão inseridos, tá? E muito importante, o que você quer extrair de cada um deles. Quando, né? Aí vai se tratar do tempo histórico do evento abordado. A gente vai discorrer um pouquinho mais sobre essa questão de tempo. Onde? Né? Vai especificar as locações de filmagem ou espaço geográfico que você vai transcorrer aí em relação ao evento abordado. Como? Aí nesse aí você já vai especificar a maneira de como esse assunto vai ser tratado, a ordenação de sequência, sua estrutura discursiva, né? Ou seja, as suas estratégias de abordagem. Por quê? Aí se trata da justificativa que o Maílson comentou também numa aula anterior. Quer dizer, por que seu documentário é tão interessante? Por que sua representação de mundo é tão interessante que merece ser documentada? Aí no caso do documentário, essa etapa vai possuir muito mais importância, tá? É algo muito mais latente do que nos filmes de ficção. É mais um besterol americano, não teve que se justificar muito para que veio. Mas aí você se pergunta, Marina, como que eu vou responder essas perguntas? Se você não está conseguindo, você tem que melhorar a sua pesquisa. Então, pessoal, se analisarmos aí a maioria dos filmes intitulados como documentários, né, como foi falado no módulo 1 com o Maílson, o documentário vai possuir convenções e características próprias, tá? E por mais que os documentários se proponham aí a um corpo a corpo, um choque honesto com o real, a maioria deles pode e deve ser previsto na fase de pré-produção. Os documentários expositivos, tá? Muito retóricos, verborrágicos, eles tendem a diminuir a chance de uma ação mais dramática, né? Portanto, aqueles filmes extremamente didáticos ou com aquele famoso cabeça falante, com aqueles enquadramentos óbvios, né? Eles devem ser evitados ao máximo. Por isso, segundo o Alan Rosenthal, uma das funções do documentário é contar aquelas fantásticas histórias reais. Para tanto, então eu vou discorrer sobre as situações mais comuns dentro de um documentário, tá bom? Pessoal, para ser fantástico, né, a gente vai ter que procurar sempre uma ação dramática, mesmo se tratando do real. Então é preciso utilizar alguns mecanismos e um deles é o personagem em situação de conflito. Então, nesse caso, é preciso pautar o seu documentário em personagens ou em um personagem social forte, que traga aí conhecimento, que busca atingir uma meta e para isso passará por alguns obstáculos, tá? Essa necessidade de vínculo, né, e desenvolvimento desse ator social e que vai gerar empatia ao nosso espectador, ele é uma necessidade tanto na ficção quanto no documentário, tá? Então, segundo Michael Hebinger, né, documentários com sucesso, eles normalmente costumam ter, vamos lá, personagens interessantes, no caso não só interessantes, mas que possuem um objetivo, uma meta, ou que personifica aí um anseio do diretor, tá? Uma boa e bem estruturada exposição de informações, tá?
mas que não são aí dadas logo no primeiro momento do filme, para gerar aí uma surpresa, uma expectativa. Vai ter tensão e conflito entre forças oponentes. Por mais que seja um documentário, nós também vamos trabalhar a questão do suspense dramático, né? Então, no caso do documentário, o que seria esse suspense dramático? São situações que vão fazer o seu espectador comparar, contemplar, imergir no espaço que você está disposto aí a apresentar ou embarcar, né, no cotidiano do seu ator social. Outro fator importante é um clímax entre forças e elementos opostos e também precisa ter uma resolução. Você pode verificar que são convenções que são muito parecidas em alguns momentos com a própria ficção. Segundo Hebinger, uma história dramática é uma série de acontecimentos, de eventos ocasionados pelo protagonista na tentativa de resolver seu problema. Não é uma questão de palavras, mas de comportamentos. Então é por isso, né, que é muito comum se encontrar nos manuais, principalmente aí para quem está iniciando, né, que o seu filme tenha como base um protagonista, então que seja pautado em um personagem, em um ator social ou em um conjunto de pessoas, mas que represente uma unidade, um local, um objeto e por aí vai. Então, seja qual, né, for a situação, se aplica a famosa jornada do herói. O que significa isso? Você apresenta o seu personagem, você apresenta o problema, o conflito, esse personagem vai criando coragem para enfrentar esse problema e é nesse momento que o seu espectador começa a gerar empatia. Ele cai no limbo naquele momento que você acha que vai dar tudo errado e no final ele emerge das cinzas, dando aí ao espectador aquele final feliz, com aquela segurança e aquele sorriso no rosto quando ele sai na sala de cinema. Aí fica a pergunta, é possível aplicar no documentário a jornada do herói? É possível. O resultado é exatamente o mesmo que da ficção? Em uma arena em que as coisas mudam? Não. Um exemplo, tá, de utilização aí do personagem clássico que vai aí trilhar uma jornada do herói é Robert Drew, que foi aí citado também pelo Maílson no módulo 1, tá? O princípio básico de organização de seus filmes pode ser resumido nessa mesma questão da jornada do herói. Por exemplo, em Primary, né? John Kennedy irá fracassar ou ele irá ganhar de Hubert Humphrey? No filme In the Pole, Ed Sars vai vencer ou não vai vencer a corrida? In the Chair, irá Paul Crump escapar da cadeira elétrica? Eu aconselho aí você a maratonar o Drew e verificar quais foram as respostas nestes documentários. Então podemos dizer que em todos os filmes de Drew, o seu ator social ele já está numa beira de uma crise, né? Então esse diretor não precisou intervir muito para conseguir o resultado que ele queria. O exemplo que eu escolhi para vocês é novamente o filme Ônibus 174, mas agora eu quero que você se atenha à questão da construção dramática que foi realizada em torno aí do Sandro, que é o protagonista dessa história. Vamos dar uma olhadinha? Até aquele momento eu não sabia, ninguém sabia que ele era o Sandro. O Sandro, ele tinha 6 anos, a mãe é assassinada, degolada na frente dele, no barraco lá, no Morro do Rato, favela do Rato Molhado. O garoto vê isso. Tinha pai? Não tinha pai. Avó, isso não existe, né? Ninguém sabe, avó é avó, quem é, quem não é. Então esse menino ficou sozinho. Ele não tinha ninguém que tomasse conta dele, não tinha nada. Então ele foi pra rua, foi pro Meyer. Aí ficou lá, encontrou os outros garotos de rua no Meyer. Aí do Meyer, junto o grupinho, aí vamos pra Copacabana tem dinheiro. Porque é lá que tem comida. Na Zona Sul, eles passam menos fome que no subúrbio.
subúrbio é mais difícil de dar alguma coisa, na Sul sempre tem um turista, alguma coisa que dá um trocado, etc. Então, foi assim que ele começou. Ele saiu de um drama familiar e foi para uma gangue de meninos de rua. Vamos analisar então o trecho que a gente acabou de ver, mas agora relacionado à construção dramática, tudo bem? Verifique como o nosso personagem, o Sandro, um personagem real, que sobreviveu aí à chacina da Candelária, e ao mesmo tempo, né, ele é vítima e algoz, um personagem perdido, sem rumo definido, apenas tendo aí que sobreviver em um espaço que desde muito criança é com ele muito cruel. A construção é feita por meio de depoimentos que revelam aos poucos o Sandro como um personagem inseguro, principalmente nos depoimentos das pessoas que estão sequestradas, tá? Apesar da TV mostrar exatamente o contrário, né? Que ele é um sanguinário, frio, né? Que maquinou toda essa atrocidade. Veja aí também como eles usaram a questão do conflito de forças oponentes. A escolha por sequestrar o ônibus, ela é colocada como um ato desesperado, muito mais pautada, né, no uso de entorpecentes que o Sandro faz, né, do que um objetivo certo, né, um roubo, um sequestro arquitetado. Então, não sabendo muito o que fazer diante de tanta pressão, é notório, né, o medo que o Sandro tem de morrer pela polícia. E aí o Sandro ele joga a sua própria sorte e resolve sair do ônibus com a Geisa, né, como refém. O clímax da sequência no final, ele vai dar uma outra ótica por meio de depoimento das vítimas e também de especialistas, tá? Se você não viu, Ônibus 174 é imprescindível para você entender como é a construção de uma ação dramática no documentário. Outro fator que a gente usa muito é o personagem em situação de entrevista, né? A gente pode dizer que a entrevista é a convenção que é mais usada, né, utilizada em um documentário. Então podemos dizer que a entrevista está para o documentário, assim como a encenação está para a ficção. Então, nesse viés, o tipo de documentário mais conhecido é o chamado Talking Heads, ou cabeças falantes, que são documentários que são resolvidos apenas com o arranjo de entrevistas, tá? Ele é bastante combatido e criticado até por manuais para iniciantes. E qual é o motivo? Porque, pessoal, se a gente só trabalhar com entrevista, o documentário fica chato e ninguém quer assistir um documentário chato. Mas existem sim documentários que vão usar muitas entrevistas, vai ter aí as cabeças falantes, mas junto com outros elementos, ele fica muito mais interessante. Eu trouxe para vocês um exemplo, o documentário Mazzaropi. Ele foi realizado pelo Centro Cultural dos Correios em 2014. Ele vai aí tratar sobre a trajetória do Mazzaropi por meio de entrevistas de quem conviveu com ele e também de quem foi tocado pela sua obra. E aí vamos dar uma olhadinha e se ater a essa questão de não só ser entrevista, como que ele preencheu essas entrevistas. E então, da minha infância, eu tenho lembranças muito vívidas do caipira paulistano. Os vizinhos dos meus avós, o caseiro dos meus avós, os meus amigos de brincadeira, nesse período, eram pessoas do interior de São Paulo com todo um sotaque, toda uma cultura de vida, todo um conhecimento da natureza, do caipira, do Jacatatu, do caipira que acabou ficando eternizado pelo Mazzaropi nos filmes dele. Eu tinha que fazer uma imitação do Mazzaropi, ao mesmo tempo o personagem não era o Mazzaropi. Eu poderia não ter feito isso. Era um personagem, Jacatatu, que tinha que levar o filho para conhecer a obra do Mazzaropi. Então vamos analisar o trecho que nós acabamos de ver. Repare que apesar do filme ser, né, pautado em entrevistas, a utilização do material de arquivo, né, do próprio Mazzaropi, sobre as obras que ele fez,
ou até de outros personagens, vai dar um respiro aí entre as entrevistas. Então não fica só as pessoas falando, vai ter imagens entre uma entrevista e outra. A busca daquele cenário bucólico do interior paulista nos vem à tona, né? Aquele caipira que se eternizou pelos seus filmes. Por exemplo, outra coisa muito legal, vocês repararam a utilização do material de arquivo do filme Tapete Vermelho, de Matheus Nascergalli? O Matheus Nascergalli ele pôde encarnar o personagem do Mazzaropi, utilizando ele como referência nesse filme. E aí, para fugir só dos materiais de arquivo do Mazzaropi, eles acabaram utilizando o material de arquivo do filme também. É por isso que os documentários aí chamados de Talking Heads, eles são muito criticados. Pessoal, é preciso ir além, né? Vamos utilizar outros recursos, vamos aí utilizar outras linguagens, porque um documentário didático demais vai ficar chato. Outro cuidado muito importante que você precisa quando a situação for de entrevista está aí relacionado a quanto você deve pressionar, né, o embate franco entre entrevistador e entrevistado. Por vezes, situações como essa podem acarretar em danos irreversíveis ao seu filme, tudo bem? Por qual motivo? Caso, por exemplo, o entrevistado, no meio da entrevista, simplesmente se recusar a continuar e ir embora. Tudo bem, vamos supor que essa entrevista ela foi agendada, você tem equipamentos locados, tem toda uma equipe ali posta para que esse filme aconteça. Então, se você fez toda essa produção, então você supõe que essa entrevista possa aí ter um interesse mínimo, para a construção do seu filme. Então, essa entrevista, ela tem que agregar algo ao seu filme. Então, às vezes, um embate desnecessário, você perde aí uma diária muito importante. É por isso, que uma situação de entrevista é preciso muita cautela, Caso houver aí uma situação em que seu entrevistado seja a favor de posições polêmicas, versões distorcidas de fatos históricos, ou se portar de maneira muito arrogante, caberá aí ao diretor ou documentarista lidar, e contornar essas situações e retirar o máximo de material que ele possa conseguir, E que vai ser muito necessário para a construção do seu filme. Então, pessoal, a gente pode exemplificar aí duas formas distintas de abordagem, Quando o assunto é entrevista. Então, você pode dar uma olhadinha no Edifício Master, do Eduardo Coutinho, e o Kurt and Courtney, No caso do Nick Broomfield. Quando você vê esses dois documentários, você vai reparar, que enquanto um vai procurar aí na fluidez, no total interesse na história contada, que ele expõe para os seus entrevistados, é que o Eduardo Coutinho consegue o que ele quer, enquanto o Broomfield ele força a barra, para que os entrevistados corroborem aí com a sua premissa de que a Courtney matou o Kurt. Então, se não maratonou, são mais 2 filmes aí para você assistir. Entrevistas do tipo de rua ou quadros, conhecidos como O Povo Fala, também possuem aí grande risco, de situações imprevistas e embates, Constrangimento e até a chance aí de virar meme. Então tem que tomar muito cuidado. O telejornalismo usa isso de diversas formas, É muito comum em telejornais você encontrar esse tipo de quadro, Utiliza muito esse recurso. Assim como o Michael Moore, citado no módulo 2, quando o assunto é documentário performático. Então, ambos aí vão apostar nesse potencial explosivo e imprevisível dessas situações de entrevista de rua. A encenação. A encenação é um recurso muito utilizado para sair da chatice dos documentários que nós comentamos, os Talking Heads. Então, a gente pode chamar que são aí imagens de preenchimento, bem? Mas calma, a encenação ela tem que ter base no real. Por isso, é normal que o diretor peça ao seu ator social, em um documentário, por exemplo, participativo, que ele encene algumas ações do seu cotidiano. É isso mesmo que você ouviu, encenação. É um artifício para preencher uma entrevista, enriquecer o filme, vai dar aí maior dinamismo visual, vai também dar maior possibilidade ao seu diretor de fotografia
de variar, né, a questão de composição visual do seu próprio documentário. Ele vai poder fazer outras tomadas, outros enquadramentos. Então vamos analisar aí de acordo com o módulo 2 os tipos de documentário. No caso aí de um documentário observativo, né? Vamos relembrar naturalidade, acesso ao real. Então a ação desse personagem vai ser bem mais remota. A ideia de naturalidade, acesso ao real, tal como ela foi concebida. No documentário direto e também no participativo, a possibilidade de você estar colado ali com seu personagem, né? De ter a possibilidade de estar junto nos seus afazeres cotidianos, vai depender muito mais da negociação, né? Do vínculo criado entre o personagem e o documentarista naquele momento lá da entrevista, da pré-entrevista. Mas cuidado, tá, gente? A ideia de se encenar para a câmera, mesmo que ligado ao cotidiano, sempre terá que lidar com o incômodo da câmera presente. Como foi falado no módulo 2, a possibilidade do seu entrevistado ficcionar a si mesmo pode extrapolar aí os limites e gerar imagens extremamente forçadas e artificiais que até o documentário não pode conceber. Então, este incômodo, né, fica mais latente quando se trata de um ator social, né, ou uma pessoa que não está muito familiarizada, não está habituada a se deixar filmar ou fotografar. Aí lembra, para a entrevista a gente usa para isso. Como diz Jean Rouch, né, figura mora aí do cinema direto. Quando a câmera é ligada, uma privacidade é violada. Por isso, a espontaneidade pretendida nesse registro encenado vai depender muito da familiaridade do ator social com a câmera e a boa relação que este, né, vai ter com o documentarista-diretor e a sua equipe. Outro fator que você precisa ficar muito atento é em relação ao tempo histórico. Então, no caso do documentário, será bem diferente da ficção, tá? Em um primeiro momento, o tempo histórico é o tempo do assunto abordado e em que época tal evento ocorreu ou em que época tal personagem viveu. É comum o documentário abordar fatos que já ocorreram ou que já vêm ocorrendo, ou seja, irá se voltar para algum evento do passado. Enquanto a ficção então pode fabricar o tempo presente, o documentário se aventura e se submete às necessidades de composição de um plano. A qualidade e a imersão do espectador a este instante vai depender da sensibilidade, do olhar do operador de câmera, que normalmente também é o diretor de fotografia quando a gente fala de cinema de guerrilha. Então, ele vai ter que ter a sensibilidade de captar esse ambiente que o cerca. Entenda que no documentário, nós não temos aí o corta, o vamos fazer de novo. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala de documentário, a gente vai lidar com momentos únicos que eles não irão se repetir. Então, você tem que ter muito mais cuidado com a sua tomada. Então, o documentarista ele dá muito mais valor à tomada do que um diretor de ficção. Essa preocupação ela é encontrada na maioria dos tipos de documentário. Afinal, a gente sempre está lidando com o real. Eu vou exemplificar aqui alguns filmes para você maratonar e entender, né, sobre esses instantes, né, verdade no mundo. Tem um filme chamado Gimme Shelter, que retrata aí um incidente fatal no show dos Rolling Stones. A Batalha no Chile, que irá retratar a preparação do exército do Chile um pouco antes do golpe militar em 1971. The First Iowa Visit, que retrata aí a primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos em 1964. O filme Primary, que retrata o nervosismo da Jacqueline Kennedy ao discursar para uma plateia de descendentes de poloneses. Verifique que nessas obras, né, são momentos únicos que são impossíveis de você fazer de novo. Eles são baseados no real e você não pode dar um corte e falar, faz de novo. Quando você for montar aí a estrutura, né, a espinha dorsal da sua obra, é preciso você pensar a estrutura discursiva dele. Normalmente, são utilizadas nos documentários
5 tipos de sequências. A primeira são sequências montadas para expressar um conceito ou uma ideia, pensamento. A segunda são sequências para cobrir uma ação. A terceira são sequências que introduzem um cenário, ambiente ou lugar. A quarta são sequências que irão apresentar um personagem. E a quinta sequência são sequências que servem para criar um clima para o documentário. Se nota que para que essas sequências aí sejam bem-sucedidas, elas precisam, e devem estar relacionadas com o assunto do documentário. Primeiro, como o documentário irá apresentar o seu assunto? Segundo, como será conduzido, esse assunto no decorrer do filme? E terceiro, como esse filme será resolvido. Existem algumas maneiras mais comuns, de apresentação do seu tema, protagonista, local ou objeto. Tem a apresentação do personagem com materiais de arquivo ou depoimentos, letreiro, voice-over, compilado de imagens de um local ou também dos atores sociais interagindo com esse espaço, elementos sonoros iniciais sem nenhuma imagem. Aqui é um momento de impacto, é um momento que você precisa ter o seu espectador ao seu lado, manter a atenção dele. Então você chega ao quê? Ao meio, ao desenvolvimento do seu assunto, tá? Nesse momento do desenvolvimento é preciso manter o seu espectador interessado. Não adianta você escolher imagens envolventes na apresentação, expor aí o seu tema de forma impecável e não manter interesse do espectador no desenvolvimento. O miolo do filme precisa mostrar o desenrolar do tema proposto, resolver o problema, investigar para se chegar à resposta, acompanhar de fato a vida do ator social. Vai aí ter o que quer de cada um deles por meio das perguntas, ou também por meio de um personagem provar uma afirmação e também utilizar imagens aí para compor o seu filme. É um momento em que o espectador de fato irá imergir no seu filme, vai mergulhar de cabeça e vai querer saber a resolução, o fim da história. E o fim, pessoal? A resolução do assunto, a resolução do seu documentário. Enquanto da ficção, o fim do filme é sinônimo de resolução de todos os problemas ali, conflitos expostos, com aquele famoso final feliz. O documentário ele não vai poder se dar esse luxo, Nunca vai ter aí como proposta essa segurança, E o espectador também não espera por ela. Isto se dá pois os documentários, eles tratam, de assuntos que são maiores do que o filme, que não serão resolvidos pelo filme. Então podemos dizer que o documentário vai lidar com temas com uma dimensão e complexidades muito maiores do que a ficção. Então, pessoal, estas são as 3 etapas essenciais para que você escreva o roteiro literário. Gostou das informações? Então continue ligado que na próxima aula nós vamos prosseguir com esse caminho, vamos para o tratamento e o momento mais esperado, as dicas de filmagem. Por enquanto é papel e caneta e bora filmar!